Tudo na vida ocorre em algum lugar, seja uma lembrança feliz, triste ou uma cena de crime. Neste vídeo, veremos as casas onde ocorreram alguns dos crimes mais abomináveis do século XX e o que aconteceu com elas após a condenação dos assassinos. (25) Cromwell Saint, Gloucester, Inglaterra. Uma casa comum em uma rua comum, localizada lá apenas alguns minutos a pé do centro da cidade de Gloucester, na Inglaterra. As fileiras de casas geminadas de 3 andares parecem como qualquer outra moradia no centro da cidade. Mas o que você está vendo é a rua Cromwell, onde no número 25, a casa localizada ao lado de uma igreja adventista do sétimo dia foi palco de um dos crimes mais chocantes e depravados do século XX. Apelidada de Casa dos Horrores, 25 da rua Cromwell era a casa da família dos assassinos em série Fred e Rose West, e é onde a maioria dos restos mortais das mulheres que eles assassinaram foram encontrados, incluindo sua filha de 15 anos, Heather. 5 jovens foram enterradas e cimentadas no porão. Heather e outras 2 mulheres foram enterradas no jardim sob o pátio, e o corpo da jovem Linda Goff, de 19 anos, foi achado em uma fossa sob a garagem transformada em banheiro. Após o casal ser preso em 1994, 3 corpos foram exumados em Gloucestershire, incluindo a primeira esposa de Fred, Brenna, e sua enteada de 8 anos, Charmaine. Acredita-se que eles mataram outras jovens cujos corpos nunca foram encontrados. Fred se enforcou enquanto estava sob custódia na prisão Her Majesty's Birmingham, no 1º de janeiro de 1995. Na época, ele e Rose foram acusados conjuntamente de 9 assassinatos e ele de mais 3 assassinatos. Em novembro de 1995, Rose foi condenada por 10 assassinatos e sentenciada à prisão perpétua com uma ordem de prisão perpétua, o que significa que ela nunca será libertada. Rose está atualmente encarcerada na prisão Her Majesty's Newhall, Flockton, West Yorkshire. O covil da depravação na Cromwell Street foi literalmente desmontado na busca por corpos e mais tarde comprado compulsoriamente pelo Conselho da cidade de Gloucester e demolido em 1996, em parte porque era inseguro e em parte porque se tornou uma macabra atração turística sombria. Mesmo hoje, a rua atrai pessoas que querem tirar sinistras selfies ao lado da infame placa da Cromwell Street. Existe uma caminhada arborizada onde ficava a rua Cromwell, 25, mas não há memorial para as vítimas que morreram ali. Se você quer um olhar mais aprofundado sobre os horríveis crimes de Fred e Rose West, confira o documentário no canal Mentes Assassinas. (50 Irvine Drive, Margate). Esta é a 50 Irvine Drive, Margate. Apenas uma casa de família de aparência normal, com uma variedade de brinquedos de crianças espalhados pelo quintal. Durante os meses de verão, o som das crianças brincando pode ser ouvido enquanto suas risadas ecoam pela propriedade. No entanto, essa cena de felicidade esconde os horrores que uma vez residiam naquele jardim dos fundos. Em 1991, Peter Tobin residia na 50 Irvine Drive. Ele só morou lá por alguns anos antes de se mudar para Havant, Hampshire. Mas durante seu tempo lá, ele deixou um terrível segredo enterrado no Jardim dos Fundos. Em 18 de maio de 1994, Tobin recebeu uma sentença de prisão de 14 anos por agredir sexualmente 2 meninas de 14 anos. Cumpriu só 10 anos e foi solto em 2004. Após ser libertado, passou a usar o nome Pat McLaughlin e
Violando os termos de sua libertação, ele mudou-se para Glasgow e tornou-se zelador da igreja de São Patrício em Anderson no dia 24 daquele ano. A estudante polonesa de 23 anos, Angelica Kluck, desapareceu e, após busca intensa, foi encontrada morta em uma câmara subterrânea sob o assoalho da igreja. Pat McLaughlin foi imediatamente um suspeito e, ao descobrirem sua identidade, ele foi preso. No julgamento, ele foi condenado pelo assassinato de Cook e à prisão perpétua. O juiz descreveu Tobin como um homem malvado. Após sua condenação, a polícia investigou o desaparecimento de outras mulheres que estavam ligadas a Tobin e a Operação Anagrama foi lançada. A operação levou-os à antiga casa de Tobin na 50 Irving Drive. A escavação do quintal revelou os corpos de Vicky Hamilton e Dinah McNichol, que estavam desaparecidas desde 1991. Tobin voltou ao tribunal, foi condenado pelos 2 assassinatos e recebeu prisão perpétua. Suspeita-se que Tobin tenha matado várias outras mulheres e ele supostamente disse a um psiquiatra da prisão que matou 48 pessoas. Porém, ele levou o número real de vítimas para o túmulo ao morrer no Hospital Real de Edimburgo em 8 de outubro de 2022, aos 76 anos de idade. Depois que ninguém reivindicou seu corpo, ele foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no mar. A família que vivia na 50 Irving Drive, quando os corpos foram achados, não suportou os horrores do ocorrido e saiu imediatamente. Hoje, a casa é ocupada por uma família que vive lá felizmente há vários anos. E fizeram o seu melhor para apagar o seu passado macabro. 16 Wardlebrook Avenue, Manchester, Inglaterra. Em junho de 1963, Ian Brady e Mira Hindley já haviam matado 3 crianças, Pauline Reed, de 16 anos, John Kilbride, de 12 anos, e Keith Bennett, também com 12 anos. Todos os 3 foram enterrados no Saddleworth Mall. Em 1964, Hindley, sua avó e Brady foram realojados como parte das limpezas de favelas pós-guerra em Manchester e realocados para 16 Wardlebrook Avenue, na nova Overspill Estate de Hattersley, perto da cidade de Cheshire de Hyde, no Reino Unido. A casa era uma típica nova casa do conselho na época e Mira estava animada para decorá-la quando eles se mudaram pela primeira vez. No entanto, o que estava por vir era coisa de pesadelos. No mesmo ano em que se mudaram, Brady e Hindley visitaram um parque de diversões em Ancoats no dia 26 de dezembro e notaram que Leslie Ann Downey, de 10 anos, parecia estar sozinha. Eles a atraíram para o carro deles, pedindo que ela ajudasse com algumas sacolas de compras. Então eles a sequestraram e a levaram para Wardlebrook Avenue. Lá, submeteram a menina a um abuso terrível, enquanto ela chorava por sua mãe. Em uma reviravolta repulsiva, eles ainda filmaram o ataque. Após matar Leslie, levaram seu corpo a Saddleworth Moor e o enterraram em cova rasa. Menos de um ano depois, em 6 de outubro de 1965, eles sequestraram o jovem Edward Evans, de 17 anos, e o levaram novamente a Wardlebrook Avenue. Em algum momento, o cunhado de Hindley, David Smith, juntou-se a eles. David ouviu gritos horríveis mais tarde e, quando foi investigar, ele viu Brady na sala de estar acertando Evans na cabeça com um machado antes de estrangulá-lo até a morte com um pedaço de cabo elétrico. Brady então pediu a Smith para mover o corpo para o carro, mas estava muito pesado. Então eles o envolveram em uma lona de plástico e colocaram no quarto de hóspedes com a intenção de descartá-lo mais tarde.
Consumido pela culpa pelo que presenciou, Smith mais tarde alertou a polícia. Brady foi preso e mais tarde Hindley, ambos acusados e condenados pelo assassinato de Kilbride, Downey e Evans. Ambos receberam sentenças de prisão perpétua sob uma tarifa de vida inteira. A investigação sobre seus crimes foi reaberta em 1985, depois que Brady confessou os assassinatos de Pauline Reed e Keith Bennett. Hindley também admitiu todos os assassinatos em 1987. Anos após os crimes, os corpos de Pauline Reed, Leslie Ann Downey e John Kilbride foram recuperados de Saddleworth Moor. Apesar das buscas extensas, o corpo de Keith Bennett nunca foi encontrado. Hindley passou o resto de sua vida na prisão, apesar dos repetidos apelos para sua libertação, e morreu em 2002 no Hospital West Suffolk, aos 60 anos, após cumprir 36 anos. Brady, que foi diagnosticado como psicopata em 1985, morreu em 2017 no Hospital Ashworth, aos 79 anos, após cumprir 51 anos. O mundo finalmente se livrou de 2 assassinos sádicos de extrema depravação. Após a sentença, o Conselho de Manchester não encontrou inquilinos dispostos a morar na Avenida Wardlebrook 16. A propriedade era regularmente vandalizada com mensagens escritas nas janelas empoeiradas. O Conselho decidiu que seria melhor demolir a propriedade. O local onde a casa uma vez ficava é agora o jardim da casa de número 14. Até hoje, as pessoas ainda visitam para olhar o terreno vazio onde a casa do assassinato costumava ficar. Para um olhar mais aprofundado sobre este caso, confira nosso canal Mentes Assassinas. 4. Casa Heartland, Camden. Em janeiro de 2002, a polícia foi chamada para a Casa Heartland, um bloco de apartamentos em Camden, Londres. Uma das residentes reclamou que alguém havia vandalizado sua porta da frente e ela acreditava que era seu vizinho, Anthony Hardy, que morava no apartamento número 4. Após entrar no apartamento de Hardy, a polícia encontrou o corpo nu de uma mulher morta na cama, com cortes e hematomas na cabeça. Ela foi identificada como Sally White, trabalhadora sexual de 38 anos. O patologista forense Fred Patel concluiu que White morreu de ataque cardíaco. Essa descoberta foi posteriormente contestada e Patel foi desde então descredenciado. Nenhuma medida extra sobre a morte de Sally foi tomada contra Hardy, mas ele foi acusado de dano criminal. Ele afirmou não saber como White foi parar em seu apartamento por causa de seu problema com bebida. Hardy foi detido sob a Lei de Saúde Mental até novembro de 2000, quando ele voltou ao apartamento em Camden. Logo após sua libertação, uma pessoa sem teto encontrou partes desmembradas de 2 mulheres em sacos de lixo preto ao vasculhar lixeiras. Eles foram posteriormente identificados como Elizabeth Vallard, de 29 anos, e Bridget McLennan, de 34 anos. A investigação resultou na prisão de Hardy uma semana depois, e uma perícia em seu apartamento encontrou provas de que as 2 mulheres foram mortas e desmembradas ali. Sob interrogatório, Hardy não respondeu a nenhuma pergunta feita pela polícia, mas acabou sendo acusado pelos assassinatos de McLennan, Vallard e Sally White. Em seu julgamento em novembro de 2003, Hardy inesperadamente mudou sua declaração para culpado em todas as 3 acusações de assassinato e foi condenado à prisão perpétua. Em 2010, Hardy foi diagnosticado com um transtorno de personalidade e o Supremo Tribunal ordenou que ele nunca fosse libertado.
Hardy morreu de pneumonia na prisão Her Majesty's Franklin, condado de Durham, no dia 25 de novembro de 2020, aos 69 anos. Hardy é suspeito dos assassinatos de 2 prostitutas cujos corpos foram achados no rio Tâmisa e de ao menos outros 5 homicídios não resolvidos de jovens mulheres. Apesar dos protestos dos residentes da casa Heartland, 4 foi reformado e liberado, possivelmente para um desavisado, inquilino desavisado do passado macabro da casa. Hoje, o bloco de apartamentos na Royal College Street é um lugar tranquilo, cheio de jovens famílias. Não, 4 estão ocupados e, para quem sabe, são um sombrio lembrete de alguns dos piores assassinatos já vistos no norte de Londres. Perpetrado por um homem apelidado de o Estripador de Camden. Avenida Summerdale, em Norwood Park Township, 8215W. Avenida Summerdale é uma elegante casa com 3 quartos e 2 banheiros em Chicago, Illinois. Foi construída em 1996 e ao longo dos anos mudou de mãos várias vezes e por boas razões. Esta casa, de aparência comum, em um bairro agradável, foi construída no local onde uma vez esteve a casa do notório assassino John Wayne Gacy. Entre 1972 e 1978, Gacy estuprou, torturou e matou pelo menos 33 jovens e meninos em Norwood Park Township, cometendo todos os crimes em sua casa na 8213W Summerdale Ave. Conhecido como o palhaço assassino devido às suas performances públicas como palhaço antes da descoberta de seus crimes. Gacy atraía suas vítimas para casa e as convencia a usar algemas fingindo mostrar um truque de mágica. Uma vez incapacitadas, Gacy torturava suas vítimas antes de matá-las por asfixia ou estrangulamento com um grunhido. 26 vítimas foram enterradas no porão de sua casa e 3 em outros locais da propriedade. 4 foram descartadas no rio Des Plaines próximo. Sua condenação por 33 assassinatos é uma das maiores contagens de mortes causadas por um único indivíduo na história jurídica dos Estados Unidos. Gacy foi condenado à morte em 13 de março de 1980 e foi executado por injeção letal no Centro Correcional de Statesville em 10 de maio de 1994. Dizem que suas últimas palavras foram: "Beije minha bunda". Em 1979, a casa de fazenda foi demolida e em 1986, a casa de tijolos com 3 quartos foi construída no terreno. O estigma associado à localização da propriedade torna difícil vendê-la e a ideia de viver no local de tantos assassinatos horríveis é, sem surpresa, muito desagradável. A casa está exatamente no mesmo local que a casa de Gacy, mas tem um endereço diferente, trocando os números de 8.213 para 8.215. Você moraria lá?